Vazam os áudios, passa uma semana, você é indiciado e logo Menos de depois uma você é denunciado. Menos de uma semana, o Figueiredo. Já que a gente está falando sobre perseguição aqui, eu quero te perguntar sobre um episódio no qual eu acabei bastante envolvido, nos teus áudios vazados pelo Oswaldo Eustáquio e pelo jornalista português, o Sérgio Tavares. A primeira coisa que eu queria te perguntar foi qual foi a consequência daquele áudio naquele momento em que você estava no Brasil para você e para tua família. Se a divulgação indevida da fonte por jornalista que deviam ter mantido em sigilo te colocou em algum tipo de perigo, alguma circunstância que pudesse até impedir toda essa delação que você está fazendo hoje em dia? Como você já sabe, eu já até conversei com isso fora das telas, existia um planejamento até para fazer denúncia, para eu depois com o tempo sair do país. A gente já estava com tudo em curso, a gente já vinha vendo isso há mais de um ano. E assim, aquele fato do Eustáquio, aquela conversa não era de dezembro, aquela conversa era de agosto de 2024, entendeu? Ela tem algumas modificações ali. E eu, quando percebi, não sei se é verdade ou não, mas aos meus olhos, eu notei que se falava muito de Pix, Pix, Pix. Falei, pô, tá querendo que eu vá para lá para fazer Pix. E eu não quero isso. E outras pessoas já tinham me alertado, ó, cuidado, vai devagar, cuidado, cuidado. Nem você falou, tem alguns problemas, né? E eu liguei meu alerta e falei, não atendo mais. Ele não ligava no meu telefone. Ele não ligava. Ele me procurou no Instagram com mensagem, como ele continua procurando. Ele mandou. Aí eu passei o telefone da minha esposa, e ele ligou para ela, nunca no meu telefone. Falei, eu não vou dar meu telefone. Porque o dela eu podia trocar, o meu não, entendeu? O meu já tinha anos, muitos contatos, dela não, podia trocar. E, e ele aproveitou, como eu sumi, ele me procurou muitas vezes, agosto, setembro, outubro, novembro, e eu não respondia, não respondia. Simplesmente a gente não respondia. Aí chegou em fevereiro, na verdade chegou em janeiro, eu encontrei uma promoção, umas passagens baratas para a Itália. Eu tinha aqui na época a casa de um amigo, um apartamento de um amigo que eu podia ficar, então não tinha custo de hotel, de casa, eu podia ficar 15, 20 dias de boa, até mais. Aí eu comprei as passagens, vou para Itália, vou ficar 20 dias na Itália, passeando lá, pegar um pouco desse friozinho, até mesmo porque a minha filha mais velha, ela termina esse ano o ensino médio, né? E ela vai fazer a faculdade. Eu falei, a gente já olha as faculdades, veja o local, tudo, para eu migrar. Eu pretendia mudar, o Figueiredo. Eu pretendia mudar agora em outubro, novembro, vir para cá, para que deixasse mais ou menos encaminhado para ela vir no ano que vem. Só que essa viagem eu postava, ela postava, e nós fomos embora para São Paulo. Foi uma viagem de passeio, de lazer. Eis que eu sou deparado com aquele vazamento dizendo que eu conversei com ele em dezembro, que eu recebi uma proposta do ministro, que eu recebi um dinheiro, que não sei o quê, papapá. Bom, disparou, cara, o processo. O processo do Moraes começou a rodar. Eu lembro que foi... Alguns dias depois foi o teu indiciamento. Não, exatamente, foi coisa de 3 dias, se eu não me engano. Meu indiciamento foi no dia 1º de abril de 25, e a PGR, o Moraes abriu a palavra para a PGR se manifestar com relação ao indiciamento, denunciou ou não, no dia 2 de abril de 2025. E quando quando vazaram essas reportagens? Esses áudios? Foi uma semana antes. Não, os áudios são de agosto de 2024. Não, mas quando eles foram vazados? Foi uma semana antes, foi uns 3... Então vazam os áudios, passa uma semana, você é indiciado e logo no dia seguinte você é denunciado. Menos de uma semana, o Figueiredo. Coisa de 3 dias aí, fui denunciado. E no outro dia, já abriu vistas para a PGR, para o Gonê, manifestar com relação ao indiciamento, né? Parou o barulho. E aí você teve que sair mais às pressas do Brasil e antecipar o teu cronograma de saída do país. Eu já estava passando uma situação complicada por conta de agosto de 2024, daquele vazamento, a PF em cima, e toda hora eu dormia no carro, eu pegava meu telefone, meu computador, meus equipamentos de perito, discos rígidos, colocava numa mochila, eu ia todo dia às 3 horas da manhã pro carro, 3, 4 horas da manhã, eu dormia praticamente no carro, acordava e dormia, né, Figueiredo? 7, 8 horas da manhã,
nasceu o sol, eu mandava WhatsApp e falava, tem alguém, apareceu alguém? Ah, não, então tô indo. Mas mesmo com medo, porque eu sei que eles iam chegar por volta das 5, 4h30, 5 horas da manhã, no máximo 6, para poder me pegar com o primeiro luz do dia. Mas eu fiz isso por uns 2, 3 meses. Foi uma vida difícil, eu não dormia bem mais. Eu não conseguia mais dormir, minha vida era um inferno. Então, depois dessa história do Eustáquio, eu falei, agora não tenho mais condições de ficar aqui. E como eu tinha me separado, e minha casa ficou com a minha família, eu estava morando de aluguel. E o aluguel, o contrato venceria em maio de 2025, em maio desse ano. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou embora, eu pago esse aluguel por mais 2 meses e já cancelo isso. Não vou ficar aqui, renovar e esperar mais um ano, entendeu? Foi aonde eu peguei e fiz a minha primeira saída na tentativa de ir embora. Mas no meio do caminho eu recebi uma ligação da minha mãe, ninguém sabia para onde eu estava indo, ninguém. Tava eu, um casal de amigos, a minha esposa, a gente estava indo sentido Paraguai, sentido Argentina. Minha mãe me liga no meio do caminho, aonde você está indo? Você está indo para o Paraguai, vão te matar. Me ligaram aqui e falaram para você não ir, que vão te matar. Minha mãe até hoje não me fala quem fez isso. Mas ninguém sabia, nem minha mãe sabia para onde eu estava indo, Figueiredo. Naquela mesma hora, Figueiredo, o que eu fiz? Eu mudei todo. Eu tirei meu chip, avisei minha mãe, tirei meu chip, joguei fora. Peguei meu telefone, coloquei numa gaiola de Faraday para poder interromper o sinal, para não ter contato, para não ter rastreamento mesmo. Eu estava com meu equipamento, falei, indo embora. Vamos para Avaré. Ficamos em Avaré. 2, 3 dias. Calmou, eu com máscara, com boné, com óculos. Fomos no mercado, compramos um papel alumínio, enrolei melhor o telefone no papel alumínio, com medo do saco da gaiola de Faraday que foi comprada aí nos Estados Unidos não funcionar direito. Enchi de alumínio, guardei o telefone, comprei outro chip, tinha um outro telefone, coloquei lá e usei outro chip. Aí nós fomos para Barracão, que é fronteira seca entre Argentina e Brasil, ali no Paraná. Fiquei 2, 3 dias lá, de lá, tudo calmo, imprensa tranquilo, fomos para Três Etilhas, em Santa Catarina. Ficamos mais 2, 3 dias, depois voltamos, calmou, o processo não andou mais, tudo calmo, tudo quietinho. Eu sempre tinha contato com a portaria do condomínio, nenhuma polícia, ninguém, nada. Voltamos para casa. Aí ficamos mais uns dias em casa e zarpamos. Preparamos tudo agora, vamos embora. Mas então, a divulgação daquele momento, daqueles áudios, basicamente te fizeram ter que sair às pressas do Brasil. Uhum. E você chegou a ser, no meio do processo, inclusive, a sua mãe chegou a ser ameaçada de morte a você, isso que você está dizendo. Fiz uma confusão, o Figueiredo. Essa história de que me ameaçaram, minha mãe me ligou, foi quando eu fui embora, em agosto do ano passado, que eu conversei okay. com... aí, sumi, voltei, ele fez aquilo, aí eu peguei minhas coisas e fui embora. Fiz uma confusão aí. Aí eu fui embora. Aí não tinha mais, eu não tinha mais como ficar no Brasil. Eu já estava com medo por conta da situação que estava acontecendo. Todo mundo falando, vão te matar, vão te matar, vão te matar, vão te matar. Eu andava na rua, eu tinha um carro blindado, eu andava de carro blindado, pra tudo que é canto. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Tchau, vou embora. Eu aproveitei que o aluguel lá, o contrato de aluguel estava findando, fui embora. Com esse mesmo casal, eu fui para Foz do Iguaçu, fiquei em Porto Iguaçu, lá estava tudo muito caro, eu estava com pouco dinheiro. Voltei, eu fiquei num apartamento na rua da Polícia Federal, uma semana, que da janela eu via, acordava cedo, via se tinha algum movimento. Depois eu errei na locação desse apartamento pelo Airbnb, tinha um feriado, e eu falei, vou ficar mais uns dias. Aí eu troquei, fui para uma pousada, que era o único que eu achei na cidade, fiquei mais umas 4 dias na pousada, fui depois para Porto Iguaçu, Buenos Aires e Itália. Opa, rapidinho, só para perguntar se você já deu aquele like no vídeo e se você está inscrito no canal e com o sininho das notificações ativados. Acredite, isso também faz diferença no algoritmo do YouTube, que tenta esconder nosso conteúdo. E claro, não se esqueça de tornar meu apoiador em www.paulofigueiredoshow.com/apoia. Você pode se cadastrar até de graça no site para receber os principais e-mails e todas as informações de lives e programas.
Eu estou esperando você. Não deixe o Alexandre cortar o nosso acesso e a nossa ligação direta.